Tem gente que vai para o extremo, né? Deus se ira quando abandonamos o sacerdote e o levita, que são quem? O representação, né? O símbolo, pastores e missionários. O que você acha daquele pastor que está dando a vida e está passando dificuldade e o povo poderia ajudar da igreja? O que vocês acham? Antes dele, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Seria errado se eu, em vez de levar onde eu estou indo, eu levar para esse pastor que está passando necessidade? Não sei, aí você conclua. Mas eu estou querendo dizer de uma igreja local. Imagina que vocês estão numa igreja, aí eu estou aqui, né? Eu abandonei várias oportunidades. Antes de ir pela primeira vez para o seminário, eu era gerente de uma rede de 4 lojas, eu ia ser sócio. Inclusive, eu não lembro se foi com você, Fabinho, que eu falei uma vez para a gente, de um ponto aqui para alugar, que o meu patrão falou assim, cara, escolhe uma cidade aí para abrir uma loja e nós vamos ser sócio. E eu estava pensando em voltar para cá. Eu abandonei uma gerente que eu ia me tornar sócio do cara. Aí eu estava desenhando o projeto de franqueabilidade da empresa para virar franquia. Ele disse, porque eu cheguei nele e falei assim, cara, a sua loja está pronta para virar franquia, por que você não faz? Luiz, eu não sei. Eu falei, não, eu faço para você. Aí eu comecei a fazer sozinho. Aí eu percebi que era mais complicado do que eu imaginei, eu entrei em contato com o Sebrae, soube de um cara que conhecia, comecei a ver tudo, formamos. Ele falou assim, cara, por que você fez isso voluntariamente? Você vai ser sócio 50% da franqueadora também. Abandonei tudo isso aí para ir para o seminário estudar, sem saber como é que eu ia viver. Aí passado um tempo, passei num concurso, abandonei o concurso com uma crise na minha cabeça, um medo, um desespero, o que eu vou... Abandonei o concurso. Aí suponhamos que eu viro pastor de uma igreja. E eu estou dando a vida pela igreja. Não estou falando. Sim. Aí Deus olha lá de cima e o pastor lá está passando dificuldade financeira porque os irmãos não cuidam dele. Você acha que Deus tira ou não? Cuidar em que sentido? Hã? Cuidar em que sentido? Financeiramente. Financeiramente. Mas na sua visão, o pastor tem direito de um salário? Ele é digno do seu salário? Sim, com certeza. Paulo diz isso. O obreiro é digno do seu salário. Quando dá a vida pela obra, pelo reino de Deus. Quando Paulo começa a trabalhar fora, é porque os irmãos não estão ofertando para ele. Entendeu? Entendeu? Então Deus, o dízimo dos levitas diz o seguinte: nós sim temos um compromisso com os pastores e com os missionários. Isso significa, agora vamos lá, isso significa que Deus está defendendo que os caras sejam luxuosos e se esqueçam que o dever deles é lutar pela transformação do mundo? Não. Os pastores são magnata aí. Tem reunião de pastor que o cara fica às vezes com vergonha porque não chega com o SW4. Já me falaram isso aí. Ah, rapaz, as reuniões lá do pastor presidente, todos os caras com carrão, caminhonete, SW4, eu nem vou porque eu fico com vergonha. Aí o cara quer comprar um carrão desse para se... Ah, pelo amor de Deus. Não é isso que está dizendo. O obreiro é digno do seu salário. E qual que deve ser o mantimento para o pastor, para o levita, para o sacerdote? Aquilo que é necessário para a efetivação da sua missão. Vamos lá, o pastor Osmar é pastor lá, pastor aqui. Hoje veio poucos pastores. Pastor, vamos lá, você está exercendo seu ministério. Você vai conseguir exercer com efetividade seu ministério se a cada 2 semanas teu carro dá problema? Você não vai. Então é justo que você tenha um carro bom para você não... Agora isso significa que você vai ter um carro de 300 mil com o dinheiro de Deus? Exatamente. Exatamente. Então, aí, mas Luiz, mas a lei não deixa claro. Mas é o amor agora, é essa lei do amor que a gente faz essas decisões. Então Deus se ira sim quando a gente se esquece dos pastores e dos sacerdotes. Tá cheio de pastor aí, sincero, verdadeiro, sofrendo. Segundo ponto, segundo dízimo comunitário. Deus se ira quando não buscamos ter comunhão com os irmãos. Quantas vezes você já viu? Eu faço a minha parte com Deus, eu vou na igreja por causa de Deus. Aí você vai, oferta e vai embora. A gente conhece. É isso. Fala, Deus. Fala, Deus. Tem que cortar essa parte aí. Tá certo. Fala mesmo. Muitos pastores entregam no altar que tem que olhar só para Jesus, o irmão do lado. Jesus está aqui. Quando vai pro culto, tem que olhar só para Jesus, os irmãos do lado. Que negócio é esse? Deus se ira quando não buscamos ter comunhão com os irmãos. Segundo dízimo. Terceiro dízimo. Deus se ira grandemente
quando abandonamos o pobre. Oi. Ó, se o dízimo é a manifestação do amor, nós vemos que uma comunidade, que pouco se dizima, também passa pelo processo da ausência do amor. Pode. Se o dízimo for aplicado igual lá, então, sim. A acusação do Israel é que eles não estão amando, eles não amam o levita, eles não amam o sacerdote e não amam o órfão e a viúva. Então pararam de cumprir a lei do dízimo que é do Antigo Testamento. Então, continuando, logo, entregar o dinheiro nas mãos de uma instituição dessa, que não nutre o amor, isso é uma forma de você amar? Aí você pensa. Eu não vou falar. Ó, eu vou dizer qual é a minha opinião. Às vezes a gente está confortável em qualquer religião. E, pessoal, essa mesma aula, só aqui são 3 turmas. Presencial. São 3 turmas. Mas, para além disso aqui, eu dou aulas também em outros lugares. Então, são centenas de pessoas das mais variadas igrejas que estão vendo essa mesma aula. É a mesma coisa que eu falo aqui, eu falo em qualquer lugar. Beleza? Não é porque eu estou brigando com... Não, é porque é a Bíblia. Então, se eu escolhi estar num ambiente, primeiro ponto, eu tenho que entender do princípio do amor, que é o quê? A gente existe para lutar pelo amor. Então, às vezes, a gente transforma a nossa experiência religiosa num algo confortável para a gente. Eu vou porque eu quero sentir alguma coisa e eu só quero... Então, eu sento e eu se esqueço que a gente é um exército para a transformação do mundo. Então, se eu estou num ambiente que se esqueceu disso, primeira coisa que eu faço, eu converso eu chego na liderança, chego nos meus líderes, falo, precisamos mudar nisso, tá errado isso aqui, mas eu quero propor isso para fazermos isso. Aí se a pessoa, mas isso não está na Bíblia. Tá, por causa de, A pessoa abriu o coração e viu, cara, realmente precisamos melhorar, mas... Primeiro ponto, aí ok. Se a pessoa endurecer o coração e não quiser mudar, você insiste mais um pouquinho. Mas do meu ponto de vista, eu digo, sai, cara, sabe? Mas não por rebeldia. Porque, cara, você vai ficar lá enchendo o saco do pastor? Você não está de olho com a mesma visão, você já está fora da Exatamente, eu não digo... Cara, se você está no lugar, você não está concordando, você já conversou com a pessoa, aí isso começou a fazer mal para você, e etc. Meu irmão, respeita o cara, então. Entendeu? Aí, vou dar um exemplo para você. A pessoa está numa igreja onde é pecado beber suco de limão. Faz 40 anos que é assim. Já conversou com a liderança, tal. A liderança... Cara, para que você vai ficar incomodando o pessoal lá? Tá? Agora sim... Oi. A gente vê muito, eu falo porque eu vim de um outro ministério, né? E hoje eu estou na Assembleia de Deus aqui em Nova Andradina. Mas muitas das vezes, não foi o meu caso, muitas das vezes eu conheço pessoas que saíram desse ministério onde ele estava, na cidade aqui da Uana, que o apóstolo não deu a bênção, mas a pessoa não estava se sentindo bem. Como assim não deu a bênção? Não deu a bênção para a pessoa sair, e aí como é que fica? Pede para mim. A bênção. Pede para você a bênção. Pede por... Essa situação não existe. Lá e vieram me reclamar. Eu falei, filha, você já falou, deu a bênção, Deus abençoe vocês, eu vou para outro ministério, eu não vou deixar de ser. Rapaz, escutem aqui, pessoal. Pessoal, escutem aqui. Teve um pastor que conta uma história que chegou um membro na igreja dele desesperada, porque ele estava numa igreja que ele não estava se sentindo mais feliz, porque ele estava discordando demais, já não tinha a mesma visão, então ele queria se respeitar. Aí ele chegou no pastor, eu sou grato, pastor, por tudo que foi, por causa disso, foi muito bom, mas eu estou me desligando, por causa disso eu vejo que a gente e pediu para sair. E o pastor falou assim, tá bom, minha irmã, vai, pode ir e tal, Deus te abençoe. Quando a pessoa estava saindo da porta, ei, só um pouquinho, aí o pastor fez assim, tirei a bênção, tá? Você tá desprotegida! Aí ele saiu e falou assim, meu Deus, os demônios vão me atacar! Porque agora eu não tenho a proteção espiritual.
Chegou no outro pastor desesperada. Sabe? Mas então, mas eu digo o seguinte, mas se mesmo assim você escolheu ficar nesse lugar, eu diria o seguinte, seja ético e contribua, porque você tem, não estou dizendo que você tem que dar todo esse negócio que a lei diz, mas você tem que contribuir pelo menos o que você tem consciência que você gasta lá. Você escolheu estar num ambiente X, você escolheu. Esse ambiente X tem custos, tem gastos. Então você tem um dever moral. Se você escolheu de estar lá, imagine quanto será que eu gasto pelo menos de água, de luz, quanto seria minha parte disso aqui. E aí dê, beleza? Agora é o seguinte, se você, o cara está na Universal, ele já ouviu que a Universal não tem nada a ver com Deus. Aí ele vai lá e, não, eu não vou dar o dízimo, não vou dar a primícia, isso aqui, mas eu vou dar, eu vejo aqui dos meus cálculos, das minhas contas, quanto eu gasto aqui. Beleza, você só não pode dizer que você está dando isso para Deus, você está dando para o Edir Macedo. Sim. Entendeu? Nem para a igreja porque a Universal nem igreja na minha ponto de vista. É a deturpação da igreja. Deturpação da igreja, tá? Então... Agora, acima de tudo, vocês devem ser direcionados pelo Espírito Santo. Amém. Orem e o Senhor direcionará. Entendeu? Agora, não podemos esquecer do dever que a gente tem sobre os ombros, porque senão Deus vai cobrar de nós. As duas reformas, que horas são? Vamos acabar agora, falar só sobre as duas reformas dos dízimos. Isso é uma reflexão para... Às vezes a gente deixa de fazer o dever, arrumando por causa de desculpas que a gente vê que não acontece. Igual você mesmo falou, às vezes eu sei onde tem que pôr, só que eu não coloco porque eu estou arrumando uma desculpa. Às vezes estou arrumando um empecilho, vamos dizer assim. Aí eu vou falar uma coisa para você. O cara, vamos supor, o cara ganha 10 mil reais por mês. O dízimo dele é 1.000. Não dou dízimo nessa igreja, porque a dízimo faz o seguinte, vou dar 100 reais para os meus custos. Beleza, ele não dá o dízimo na igreja, mas eu pergunto, você socorre qual missionário? Você está sustentando qual levita? Entre aspas. Você está cuidando de qual criança? Você está sustentando qual projeto? Ou seja, tem muita gente que usa esse discurso para justificar o seu egoísmo. Tá? Tem muita gente, a gente tem que alcançar qual é o equilíbrio da crítica verdadeira. Beleza, concluiu, cara, aqui tá errado, eu já pedi para melhorar, não vai melhorar, assim, então a pessoa decidiu, não vou dar meu dízimo porque a lei estipulou o que era para ser feito também com o dízimo. Não falou que era só para dar, também estipulou que era para ser feito. Como eu concluí que aqui na Universal não é feito isso, mas eu não quero sair, então eu vou contribuir só porque eu acho que é os meus custos, beleza. Mas você está fazendo o que com esse dinheiro daí? Porque é do Senhor mesmo. Parte do que você ganha é do Senhor mesmo. Aí eu pergunto, você está dando para quem? Você está socorrendo? Só um pouquinho, pode falar. Você citou esse exemplo, a pessoa não está devolvendo porque está vendo tudo isso. Mas esse dízimo que era para ser devolvido, ela está em uma obra, mantendo uma obra com o dinheiro que era para estar sendo devolvido. Ela está, que nem eu já ouvi dentro de um ministério, quando você não entrega o dízimo, você é roubador do Senhor e você não... Eu concordo que quem não dá o dízimo rouba Deus, porque a Bíblia diz isso. E o princípio, embora as porcentagens, todas as complexidades da lei não permanecem hoje, mas permanece o princípio. A grande questão é, Deus mandou da onde? Na igreja? Aí, aqui, Malaquias 3, está escrito, tem que levar para o templo. Aí eu pergunto, a casa do tesouro ali está falando do templo da igreja? Não! Então, se hoje a gente não tem mais aquela casa do tesouro, porque destruiu no ano 70 e agora a gente está numa outra era da igreja, o princípio permanece como? O princípio permanece na essência do que era o dízimo. E qual que é a essência do que era o dízimo? Cuidar do levita, cuidar do órfão, cuidar do sacerdote, cuidado de gente, entendeu? Então, quem não dá o dízimo rouba de Deus, não no sentido, não estou dando para o tempo. Imagina só, minha irmã, olha só a prática. Olha o que aconteceu num presídio que eu fui missionário. O cara se converteu lá dentro, abriu um culto dentro do presídio e disse o seguinte,
foi ungido como pastor não sei por quem, dentro do presídio, e começar a cobrar dízimo dentro do presídio. Ué, mas a lógica pode ser a mesma. Se ele tem um momento que ele cultua lá, e se ele está dizendo o seguinte: eu sou ungido sobre vocês, e Deus mandou dar o dízimo para o sacerdote, e eu sou sacerdote aqui, dê para mim. Aí chega o Edir Macedo, aluga um negócio, coloca a placa lá, universal, e chega em você e fala o seguinte: dá o seu dinheiro para mim, senão você está roubando de Deus. Ou se não entra na fogueira santa. Ou se, na fogueira santa? Não é isso. Quando a Bíblia diz que rouba de Deus quem não dá o dízimo, não é porque Deus quer pagar o aluguel de um lugar, simplesmente, porque é para fazer, porque é para fazer. Não, porque o dízimo naquela época era a manifestação do amor. Então o que isso significa para hoje? Que a nossa contribuição de amor, e amor para o quê? Para o cuidado do órfão, da viúva, do levita, do estrangeiro, do missionário, do pastor, de projetos para cuidar de criança, para a educação, de todas as áreas. É isso que é o amor. Então se você não usa parte da sua renda como para a transformação do mundo, vou socorrer aquele missionário, vou socorrer aquele pastor, vou contribuir com esse projeto, nossa, essa igreja, que trabalho massa que ele tem, vou contribuir. Se você não faz isso, você rouba de Deus, sim. Porque parte da nossa renda é de direito do órfão, da viúva, do necessitado, do levita, do estrangeiro, da transformação do mundo. Conseguiram entender ou ficou confuso? Deu para entender? Então, o dízimo, sabe com qual que eu fico, pessoal? Vocês vão se surpreender. Eu fico com a opção número 1, que o dízimo é obrigatório. Mas sabe o que muda? É que o dízimo que é obrigatório é o dízimo conforme a Bíblia, não conforme muita gente faz. Então o que é obrigatório? Você usar no mínimo 10% no mínimo, porque lá era 23%. Mas no mínimo 10%, só um pouquinho, para socorrer pobre, viúva, órfão, necessitado, levita, projetos de transformação do mundo, cuidado do pastor X, do pastor Y, etc. Se você não faz isso, você é egoísta, você é uma vaca de Bazan que vive pra cima engordando a tua barriga. Igual a Amós. Luiz, o dízimo que nós entregamos, que é do Senhor, é um ato de amar. Ato de amar. Quando eu estou em um ministério e eu devolvo o meu dízimo, eu estou devolvendo que é do Senhor, e a partir do momento, eu não sei. Boa pergunta. Olha, eu já entendi onde você vai chegar. Pessoal, olha aqui. Se o dízimo é um ato de amor, e eu estou no ministério Igreja dos Encontros dos Poderosos, de Yahvé, Igreja dos Vasos. Aí a pessoa está lá na Igreja dos Vasos e disse assim: não, se o dízimo é um mandamento de amor e eu tenho que amar, então se eu amo esse lugar, eu tenho que dar. Mas a questão é que não é só amar, é amar o quê? Deus mandou a gente amar prédio? Deus a gente amou igual a Torre de Babel, que ama a construção da torre, amar tijolo? Deus mandou a gente amar convenção? Deus mandou a gente amar o carro do luxo? Deus mandou a gente amar o próximo, que é todo mundo. Então o dízimo é uma manifestação do amor, mas o amor do que Deus mandou amar. Aí tem uma igreja lá, por exemplo, em Dourados lá, que é uma igreja riquíssima. E sabe qual que é o projeto que eles têm? Vamos dar marmita para mendigo. Agora eles gastaram com um telão quase $500 mil. Ah não, mas eu amo. Deus não mandou você amar telão, meu irmão. Deus mandou você amar o próximo. Tem problema até telão? Não tem. A questão é o seguinte, que a grande maioria é usado para os próprios benefícios, para a própria estrutura. Aí fica aquele barco que faz água. O que é barco que faz água? É o barco que cria a própria água para ele existir, fica se retroalimentando. Ô Luiz, a dúvida que eu tinha é que no ministério onde eu estava, quando devolve o dízimo, assina um caderno, eles conferem. Isso aqui é técnica de controle. Técnica de controle, porque na Bíblia Sagrada, eu não preciso saber. Cada um prestará conta diante de Deus. Agora tem lugar, por exemplo, eu conheci uma igreja há pouco tempo, que a própria pessoa que está lá me falou que o pastor disse. O pastor dela chegou nela e disse o seguinte: cara, antes o povo não contribuía muito aqui.
Então o que a gente fez? Acho que faz um mês que me falaram isso aí. Não, é que o pastor me falou o seguinte, Luiz, que lá o povo não contribuía muito e agora contribui mais. Sabe o que ele fez? Ele fez um caderno, um negocinho que todo mês a pessoa tem que ir lá assinar e colocar. Aí, quando a pessoa não dá, ela fica constrangida porque o pastor vai saber. Então ele está induzindo a pessoa a contribuir por amor ou constrangimento? Constrangimento. Luiz, tem uma igreja aqui que aconteceu uma situação do quê? Os dizimistas dizimaram e depois houve uma rebelião lá e eles foram requerer o valor que eles tinham dado. Então, se você tivesse feito isso, a pessoa estava consciente do que ela estava fazendo, ela não ia requerer o valor que ela tinha dado. Meu irmão, depois que você já deu, você deu. Segue a vida. Ô Luiz, uma pergunta próxima disso aí. A oração tem que ser feita antes de dar o dízimo, como... Oração é orar em todo tempo. Tem que dar oração na hora da oferta. Normalmente tem o hábito de orar para o povo dar a oferta. Ou dar a oferta e aí você ora para consagrar aqui. Os dois. Eu posso compartilhar? Os dois. Pera aí, quem que falou aí? Então não tem problema, a liturgia vai mudando. Tem um livro chamado Cristianismo Pagão, que ele vai analisando o desenvolvimento das liturgias no decorrer do tempo. Então a liturgia vai mudando. Então hora antes, hora depois, hora no meio, hora entre o meio e o início, o meio e o final. Eu estou dizendo que para dar a entender que as orações que é feita antes da oferta, o que você ouve pelo menos, é intencional, ela está para o povo dar dinheiro. E aí parece que quando, sendo ao contrário disso, na hora que a oferta chega, se chegasse a oferta, ele fala, bom, agora vamos orar para consagrar isso aqui ao Senhor, porque isso aqui se entregado para o Senhor. Dá até medo de quem vai tocar a mão naquilo. Seria um ponto de vista diferente. Então, mas isso eu acho que é mistificar, porque quando está com a pessoa, nós lemos aqui, o que estava comigo e era consagrado eu não toquei, isso já é consagrado, antes de chegar em qualquer lugar religioso. Está na tua conta, já é consagrado e já é do Senhor, é santo aquilo ali. Então não precisa chegar no ambiente religioso para... Então a questão que o princípio, pessoal, qual é o princípio do dízimo? A manifestação do amor que busca transformar o mundo em todas as áreas. Quem rouba de Deus hoje é quem não usa do seu valor para transformar o mundo. Se tem igreja X, igreja Y, que não ensina assim e que não faz isso, ela está deturpando o significado do dízimo, infelizmente. E eu tenho que fazer uma análise dessa também, que eu trabalho numa igreja. Inclusive, esses dias, porque faz 2 meses, não, 2 meses não, faz 6 meses que eu estou lá. No segundo mês eu fui pregar e eu disse assim no templo, se a nossa igreja fechar, ninguém do bairro sente falta. Nós não faz nada. Então eu fiz uma análise sobre a minha igreja também. Graças a Deus que a glória de Deus estava sobre nós lá, toda a diretoria se reuniu, vamos mudar. Já estamos se lutando para conseguir iniciar 2 projetos lá, que é uma comunidade terapêutica, porque o bairro é cheio de drogado, e uma escola integral de criança, porque o que acontece? A irmã fica grávida e a irmã não pode trabalhar, porque ela não tem dinheiro para pagar babá, não tem lugar, vaga em creche nem nada. Só que aí ela não consegue trabalhar, aí diminui a renda. Aí o esposo fica trabalhando sozinho. Na hora que o esposo fica trabalhando sozinho, ele não consegue mais arcar com as contas. Aí passa aperto o esposo. Então o que a gente vai fazer? Vamos ter uma escola integral, que ela pode deixar essa criança na igreja de graça. E oferta o quanto pode, né? A gente tem dinheiro para isso? Não, vamos fazer pela fé, porque Deus falou ali, ó. Se nós fazer isso aí, Deus vai fazer superabundar. Glória a Deus. Desde a última aula que a gente teve, você falou sobre as escolas, né? Que a gente geralmente tem as escolas para cristão, que é particular e é super caro. Para poder, por que nenhum cristão, tipo, teve a ideia de abrir uma igreja, uma escola pública cristã? Minha irmã, não, é difícil, mas eu vou falar assim, convenções que conseguem, tem convenção aí, igreja, que demora 5 anos para construir um templo gigantesco. Por que não quer lutar da mesma forma para abrir um serviço deste cuidado? Porque não quer. Pessoal, olha isso aqui. Um dos mandamentos bíblicos muito fortes é cuidar dos enfermos. Inclusive, sabe o que significa ungir com óleo? Naquela época, o óleo tinha 2 usos. O óleo religioso e o medicinal.
O religioso era de ungir sacerdote, essas coisas. Mas na prática também era muito usado como medicinal. Tanto é que você vai para a parábola do bom samaritano, qual é a primeira coisa que o samaritano faz sobre o ferido? Coloca azeite e óleo na ferida. Quando Paulo está dizendo, vá orar pelo enfermo e ungir com óleo, Paulo está dizendo o seguinte, vá orar e paga a consulta do médico. Vá orar e... Então o mandamento de cuidar dos enfermos tem um... muito forte. Aí sabe o que aconteceu? Uma brasileira, olha isso daqui, para você ver. E eu não estou falando da igreja XY, estou falando da igreja brasileira no geral. Olha isso daqui. Uma mulher brasileira descobriu uma técnica, um negócio lá, que ela consegue identificar 14 tipos de câncer em questão de 2-3 minutos. Era um negocinho que ela coloca no braço aqui, e esse negócio fica aqui, consegue fazer uma análise no sangue, que descobre em poucos minutos 14 tipos de câncer. Aí passou em todos os testes. Aí na hora que passou em todos os testes, eu não entendo muito bem esses trâmites, aí agora é para entrar na indústria para vender. Para entrar na indústria para vender, aí tinha um monte de coisa, tinha que pagar isso, pagar aquilo. Sabe quanto que era o total para pagar? 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares. Vou dizer uma coisa para você. A indústria, que é o governo de Adão, quis colocar isso aqui? Não. Sabe por quê? Porque se agora em qualquer farmácia você compra com 10ão um negócio de identificar câncer, como é que eles vão ganhar milhões e milhões com exames? Com exames. Não consegue. Ou eles não querem. Aí eu te pergunto, se a igreja deve cuidar dos enfermos, eu te pergunto, a igreja brasileira tinha condição de pagar isso aí? A igreja brasileira, o ano que eu estava no seminário, ela arrecadou o PIB de Portugal de dízimo. Sabe por que não faz isso? Porque se esqueceu do doente. E quem se esquece do doente, sabe o que Jesus falou em Mateus 25? Não vos conheço, apartai-vos de mim. Tá? É isso que eu estou dizendo. É esse o princípio do dízimo. O dízimo é a coletividade, é a união do nosso amor de forma financeira, que a gente une isso aí e usa para transformar o mundo. Quem não vê e não faz isso, não está conforme a... Porque nós lemos todos os versículos aqui, pessoal. E só precisamos concluir. As duas reformas. Sabe qual que é as duas reformas? A reforma de Ezequias e a reforma de Neemias. Essas duas reformas, sabe o que acontece? O povo volta a cuidar do sacerdote, o povo volta a cuidar do levita, o povo volta a cuidar do pobre, fazer tudo que... Só que você chega no livro de Neemias, antes de Neemias fazer a reforma do religioso, sabe qual é a reforma que o Neemias fez? Sabe qual é a reforma que o Neemias fez? Não. Estava tendo muito pobre. E o povo, os pobres começam a clamar ao Neemias dizendo o seguinte: cara, nós estava tão pobre, eu tive que pedir dinheiro a juros para o meu irmão, e o meu irmão cobrou juros de mim, e a lei proibia cobrar juros dos israelitas, dos hebreus. E aí eu tive que hipotecar minha casa, perdi minha casa, vendi minhas filhas como escravo, não estou conseguindo nem comer agora, nem beber, entrou numa tragédia. Antes de Neemias fazer essa reforma religiosa, sabe o que Neemias fez? Fez essa reforma socioeconômica. Devolveu as filhas escravas, eles recompraram as escravas para devolver, que estavam de fora. E os escravos que estavam dentro, que era judeu, falou assim: você vai devolver e não vai pedir nada. Ah, mas o que eu paguei? Não importa, você fez contra a palavra do Senhor. Deus proibiu a gente comprar escravo entre nós aqui. Devolveu. Voltou a cuidar do pobre, voltou a cuidar da viúva, voltou a cuidar do levita, do sacerdote. Aí o que Neemias faz? Depois que isso aí está tudo organizadinho, e isso nós vamos ver um pouco melhor quando nós falarmos sobre escravidão. Depois que está tudo resolvidinho, sabe o que Neemias fala? Agora, pessoal, vamos reconstruir o templo, voltou o dízimo. Aí o levita, que antigamente não estava recebendo sua parte, voltou a receber, e Deus voltou a cuidar do todo. Tá? Pessoal, olha o que a gente viu hoje. Teologia do Pentateuco. Nós vimos a função de cada livro específico. Qual que era a função do Gênesis principal? Qual que era a função do Êxodo? Falamos da função do Êxodo, falamos do Levítico, falamos do Números, falamos do Deuteronômio, falamos como a teologia
dos profetas e dos históricos analisam o Pentateuco. Depois disso começamos a analisar o quê? Os dízimos. Beleza? Quais foram os tópicos dos dízimos? Foi a Bíblia que criou o dízimo? Não. Dízimo era dinheiro? Ah, então a gente não pode dar dinheiro hoje? Pode dar dinheiro hoje, minha irmã? Pode, porque a questão não é, como eu disse, os aspectos da lei. A questão é o hoje pode, dê. Vamos lá, quais eram os 3 tipos de dízimo? O dízimo da festa, o dízimo dos levitas e o dízimo dos pobres. Muito bom. O que os levitas tinham que fazer com o dízimo deles? Dá o dízimo dos dízimos para o sacerdote. Beleza. O dízimo dos pobres a cada 3 anos. Quem recebia mais, o sacerdote ou o pobre? Recebia 3 vezes mais. Os pobres. Tá? As primícias, falamos das primícias. Beleza? Então, pessoal, você viu como que é? Cara, se eu conversar com qualquer ateu e eu falar para ele o princípio do dízimo do Antigo Testamento, ele vai falar, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Só há preconceito do dízimo hoje por conta dos escândalos, por conta da má administração, por conta da manipulação, por conta da falta de prestação de conta de clareza. Isso gerou escândalo. Porque a mensagem bíblica é linda. E se nós aplicássemos isso aqui, meu irmão do céu, o mundo já, teria... Ah não, o Estado faz. O Estado faz. Deixa pro Estado. A gente não precisa amar, não. Dízimo agora é só pra gente manter aqui o que a gente quer e... Deixa que o Estado faça. Dê pro Estado. Estado, cuida, porque... Antigamente a gente cuidava do Estado, mas hoje tem você, então Jesus não quer mais que eu cuide, não. Cuida você. Eu, Jesus amado. E eu já falei do perigo que é isso aí. Porque a gente vai dando poder pro Estado, cuida do Estado. Um dia a gente vai querer cuidar e o Estado não vai deixar. Porque hoje a irmã falou, você vai querer começar uma escola? Inclusive lá a gente vai começar, não é uma escola no sentido de prova e tudo. É tipo assim, é uma creche contraturno, pode deixar lá. Porque se você for começar uma escola, você vê como o Estado dificulta. Sabe por que o Estado dificulta agora? Que aí está de cada vez mais difícil para a igreja fazer? Porque a igreja antigamente deu para o Estado. Aí agora é difícil ter comunidade terapêutica, porque eles vão falar que a gente está usurpando da situação de fragilidade para fazer proselitismo religioso. Perguntas? Luiz, você acha que as igrejas deveriam... por exemplo, uma igreja grande, muito maravilhosa que eu frequentei nos Estados Unidos, eu acho que em 4 anos que eu visitei essa igreja, foi nesse ano só que eles comentaram como que você consegue doar. Eles não pediram. Então, assim, para quem quiser doar, se a gente tem o Pix e tem a caixinha ali do lado. Rapaz, eu peço, velho. Eu não peço pra mim. Eu não peço pra mim. Eu tô pedindo pro órfão, pra viúva, pro estrangeiro, pro missionário, rapaz. Eu peço abertamente de que nós estamos fazendo isso aqui. E se você não é obrigado a dar aqui, eu falo na igreja, você não é obrigado a dar aqui. Você não é obrigado a apoiar os nossos projetos. Mas você tem a obrigação diante de Deus a usar parte da sua renda para fazer em algum lugar. Isso é o que eu falo lá na nossa igreja. Se você por acaso não quiser daqui, beleza. Agora você tem uma obrigação divina. Agora, se quiser daqui, amém, a gente está administrando. Eu falo, meu irmão. Eu falo mesmo. E quando a igreja ainda não tem dinheiro, eu ligo para um monte de empresário aí. Meu irmão, preciso de dinheiro para isso, cara. Ligo, cara, preciso de tanto. Aí consegui um que vai mandar tanto, consegui outro que vai mandar tanto. A gente está se usando. Eu peço mesmo, porque eu não peço para mim. O problema não é pedir, tem que pedir. Sabe por que tem que pedir? Porque a gente tem uma seara gigantesca. Tem que pedir. A questão é por que se pede. Para que se pede? E fora que tem muitas famílias sendo destruídas, né, pastor? Tem, exatamente. Aí como é que... Aí vamos lá. Meu Deus, a realidade desse mundo dessa forma. Eu não posso tratar o tema das ofertas com assim, pessoal, quem quiser dar... Não é assim.
Esse negócio é sério. A grande questão é que a oferta não existe para sustentar estrutura religiosa. A oferta existe para a transformação do... Ah, Luiz, então eu não posso ter um templo? Você pode ter, desde que essa estrutura também seja usada como fim de transformação do mundo. E não um negócio que existe para si mesmo, para ficar girando o ciclo. Você ia falar alguma coisa, Douglas? Que horas são? 3 horas. Então nós vamos... Oi. Em relação àquilo que você falou lá da mulher que criou o exame, em São Carlos, em São Paulo, tem um cientista que criou um remédio que diminui vários tipos de câncer. Ele estava distribuindo de graça, a Anvisa foi lá, proibiu ele distribuir, aí ele começou a distribuir escondido, ele foi preso. Eu acho que o filho desse cara é amigo meu. Chama Lutzer, sobrenome dele. Se for, esse cara é pai de um amigo meu. Enfim, outro dia eu conto essa história. É um cara que descobriu um negócio que melhora câncer aí e foi proibido no Brasil. Mas a própria indústria farmacêutica, ela já sabe a cura do câncer. Aí eu te pergunto, por que a igreja não luta pelo doente? Essas convenções aí grande consegue lutar para fazer congresso e pagar artista. Aí consegue. Para fazer marcha para Jesus, pegar 200 mil do dinheiro público para pagar artista gospel, consegue. Para conseguir fazer parceria política, apoiar político, aí consegue fazer. Para construir templo gigantesco que vai demorar anos, aí consegue. Agora lutar pelo doente não consegue? Luizão, eu fui em Barretos, atender uma cidade de um amigo meu, lá em Barretos, quem conhece Barretos vai saber o que eu estou falando. Lá tem um lugar de apoio para a região do Vale do Iviema. E aí é plausível porque em partes quem ajuda muito lá é os capuz. E a instituição que tem lá, que atende, é um ambiente simples, mas é acolhedor. Então isso é muito importante. Porém, é plausível que a congregação cristã tem um prédio do tamanho de 2 quarteirão desse, apartamento, essa coisa mais top do mundo. Ou seja, milhões que rola todo mundo ali dentro. Mas faz uma conta. Mas é o quê? Faz uma conta. Só para membros deles. Ah, entendi. Só para os membros da congregação cristã. Mas assim, é um monstro, o atendimento é VIP. Cada um tem seu apartamento com ar-condicionado, tudo. Ou seja, pode dar tudo. E as igrejas são todas, né? Aí você vê, a instituição poderia fazer, que tem no Brasil, que é denominado como corte, por exemplo, municipais, mais de 5 igrejas, deve dar. Pessoal, para a gente terminar, suponhamos que eu inicie a comunidade terapêutica lá que eu estou querendo. Consigo iniciar. Vamos começar, suponhamos lá, mas suponhamos com 12 dependentes, mas suponhamos que cresça demais, um dia a gente tenha 1000 dependentes lá, que tem comunidade terapêutica com centenas. Então tenha 1000. Aí eu tenho muitos mantenedores, muita gente mantendo. Começa a entrar lá 1 milhão por mês de oferta. Aí desses 1 milhão por mês, aí veja só. Por que as pessoas ofertam? Elas ofertam por conta dos dependentes? Pode pagar aluguel? Pode, mas é por conta do dependente. Pode pagar o salário do monitor? Pode, mas é por conta do... Aí suponhamos que desse 1 milhão, eu começo a criar uma estrutura gigantesca. Aí desses 1 milhão, 100 mil reais é para o conselho da direção. Conselho da direção. Aí 200 mil reais é despesa de escritório de advogado, escritório daquilo. 100 mil reais só de direção. Aí eu começo a criar um monte de coisa. Aí no final da linha, quando você vai calcular, desses 1 milhão, 90 mil é de fato diretamente para os dependentes. Aí eu te pergunto uma coisa. Tá certo isso aqui? Não. É errado. Porque perdeu o sentido, a essência. É a mesma coisa, a gente abre um orfanato e envia 1 milhão de reais por mês para o orfanato. Aí desses 1 milhão,
900 mil é usado para salário de todos os funcionários, direção e computador, isso e aquilo. E 50 mil para carro, despesa de carro, despesa de viagem dos... Tudo isso aqui, 950 mil, tudo isso aqui para despesa de viagem de um para ver palestra. Aí no final da linha, 50 mil de fato é para pagar o aluguel. Aí você vê o aluguel é uma estrutura pequena e uma comida mediana, e 50 mil vai para essas crianças de... Tá certo? Não faz sentido. Porque inverteu a ordem. Está usando as crianças para sustentar a estrutura e não usar a estrutura para cuidar das crianças. Inverteu a ordem. Tá? Então, como é que a gente faz? Então, se a gente aplica numa igreja, se a gente tem uma igreja que chegou um momento, igreja que eu conheço que arrecada milhões, por exemplo, igreja que eu conheço que arrecada mais de 20 milhões, aí eu vou colocar aqui 1 milhão. Aí, se dessa igreja de 1 milhão, 900 mil é usado para o aluguel dela, salários do pastor dela, e mais construção e expansão dela, e isso e aquilo. Aí, mais 50 mil é usado para artistas que vão lá cantar e pregar. Passagem de ônibus. E no final da linha, 50 mil de fato é usado para os projetos de amor, de transformação do mundo. Tá certo isso aqui? Não. Porque eles não estão usando a estrutura para transformar o mundo. Na verdade, eles estão usando da Bíblia como meio de sustentar a própria estrutura. Vira um fim em si mesmo. E aí tem muita gente, é o que Paulo diz, a piedade, isso está escrito lá em Filipenses, a piedade é forma de lucro. Sabe por quê? O Paulo percebeu que tinha muita gente que fazia uma boa obra e usava isso para ganhar oferta. Então muita gente percebeu, eles fazem um pouquinho, só que eles fazem um marketing em cima desse pouquinho, e isso quebranta o coração das pessoas e as pessoas não. Aí eles conseguem receber 900 mil, desses 900 mil sai isso daqui. Vamos encerrar, vamos orar já. Fiquem de pé. Ô, Marco. Faculdade privada de